Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Está chegando mais um boletim recheado de informações para você e nele você vai conferir todos os detalhes de CSA e Vasco para o primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Amanhã em Maceió, inclusive com a sonora do artilheiro do time alagoano, que comentou o duelo com o Verratti, e com a palavra de um setorista, com as últimas do rival. Vai saber também as novidades do Vasco para esse compromisso e ficar por dentro das notícias de bastidores do clube, principalmente no tocante a reforços. Tudo naquele jornalismo raiz que você já conhece, portanto, chega mais, fica à vontade, sinta-se em casa e venha prestigiar esse trabalho do amigo. Deixe o like, compartilhe o conteúdo e siga dando aquela moral que só você sabe dar. Inscreva-se! Bom, meus amigos, o pontapé inicial de hoje, óbvio, vai ser sobre CSA e Vasco da Gama, primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo importante sobre vários aspectos, não só para seguir nesse torneio que leva até a Libertadores, como para dar munição no Campeonato Brasileiro. Isso não só para o Vasco, como também para o próprio CSA, que está passando aí um momento também de instabilidade, de turbulência e colocando em risco o seu próprio acesso para a Série B. O Vasco, por sua vez, precisa colocar um fim nesse jejum que dura aí desde a retomada, do futebol após a pausa do Mundial. Já foram 5 jogos com 2 derrotas e 3 empates, em que pese o rendimento negativo, a avaliação do Fernando Diniz é positiva. Para ele, o time evoluiu porque está construindo, criando oportunidades, faltando mesmo traduzir em gols as chances criadas, E agora o cenário é outro, é mudança de chave. Embora alguns jogadores que antes eram apontados como diferenciais da equipe, o próprio Verratti, que está numa má fase, mas a confiança existe dentro desse novo cenário que se desenha. É uma nova competição, uma nova ótica, um novo adversário, e que também não passa por um bom momento, um novo contexto para o grupo do Fernando Diniz, que quer mostrar evolução, até porque sábado já tem jogo importante de novo, dessa vez contra o Mirassol, que vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão, e pelo fato de estar próximo da zona de rebaixamento, o Vasco não pode vacilar. E para esta partida de amanhã, a tendência é o Fernando Diniz manter a base que vinha colocando em campo, e agora com as peças novas, que estão voltando aí, como o zagueiro João Victor, que retorna após ficar de fora da última rodada por conta de cartão, e a maior novidade do dia, Felipe Coutinho. O jogador foi relacionado e pode ficar à disposição do técnico, não só para essa partida, como para o jogo de sábado. Aliás, a lista de relacionados, a gente teve aí muitas novidades, como o Esforça, o Lucas Oliveira, o lateral Paulinho, chamado Paulo Ricardo, e até mesmo o Riquelme, que com o Fernando Diniz deixou de ser lateral para treinar como ponta esquerda. O grupo é grande e é justamente por conta desses 2 jogos, porque o Vasco viajou hoje e vai seguir treinando até sexta lá em Maceió, no próprio CT do CSA, para embarcar então posteriormente para São Paulo, onde viaja lá para o interior para jogar contra o time local. Diniz chamou praticamente todo o grupo que vinha treinando, com exceção do Jean Davi. Isso aí foi um recado claro, que não conta com o jogador, que deve ser negociado aí dentro dessa janela, já que é interessante para o Vasco se desfazer de um atleta com vencimento alto e que não joga. Outro relacionado, e a grande surpresa também, foi o Léo Jardim, dando mostras que o goleiro pode atuar neste jogo de amanhã, porque caso não tivesse chance, ele não viajaria, meus amigos, já que está fora definitivamente por conta do cartão vermelho do próximo compromisso no Brasileirão. Ele, desde domingo, vem fazendo tratamento intensivo e não sentindo mais nada nos movimentos aí antes do jogo, deve ser escalado. A ideia do Fernando Diniz é montar um time com marcação forte no meio, explorando as lacunas do lado deixadas pelo CSA e inaugurar logo o marcador para colocar mais pressão no time da casa, que já vai para esse duelo muito com a cabeça na Série C, onde precisa de uma sequência de vitórias para avançar de fase. E com esse nervosismo, o jogo vai criando aí mais espaços e o triunfo pode facilitar as coisas para o Vasco, já que decide em sua casa. Sobre um provável Vasco que se desenha, vamos colocar aí Léo Jardim, Paulo Henrique, aí tem a opção do João Victor, o Maurício Lemos, e aí o Lucas Freitas e o Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho ou David e o Nuno Moreira.
e lá na frente o Ryan e o Verratti. Bom, agora chegou a hora de falar do CSA. Como eu já falei, o CSA passa por um momento turbulento. Saiu do G8 da Série C, trocou de técnico faz 3 dias, dispensou 3 jogadores e agora tenta se reerguer usando a Copa do Brasil para uma mudança de chave. Isso ficou muito claro hoje na coletiva do artilheiro do time, o Thiago Max. Aliás, eu pude participar de modo remoto desta coletiva, já que faço parte do grupo de imprensa do CSA, enviando assim uma pergunta ao jogador. E nessa pergunta eu quis saber justamente como estava mentalmente o grupo para uma competição que não é o foco do CSA e no momento em que as atenções precisam estar voltadas para a Série C. Além disso, quis saber também desse duelo com o Verratti. Eu vou colocar agora então esse momento para a gente poder ouvir a resposta do jogador e a minha pergunta lida aí pelo assessor do clube. Então, confira aí. Pergunta do colega Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Tiago, o CSA vive um momento de instabilidade na temporada, onde se vê obrigado a focar suas atenções na Série C para poder manter o sonho vivo da conquista do acesso. Porém, no meio do caminho tem um confronto com o Vasco pela Copa do Brasil. Diante desse foco em subir de divisão, como está o nível mental e de concentração do time para o jogo de amanhã? E você, em especial, já vislumbrou o duelo com o artilheiro Verratti? A pergunta do amigo é interessante, né? Vai ser acho que um duelo muito bom, né? De 2 centroavantes, que é Verratti, um artilheiro nato, mas a gente sabe como neutralizá-lo também, né? E falando ali das possibilidades sobre a Copa do Brasil e a Série C, a nossa intenção sempre foi a Série C. Na Copa do Brasil, a gente sabe que a gente tem que mudar essa chave, né? Quando se fala em outro torneio que é a Copa do Brasil, né? A gente espera fazer um grande jogo, né? Diante do Vasco, mas sabemos que nós também não vem num momento muito bom, né? Tivemos essa estabilidade durante esses 5 jogos aí, mas a gente espera contra o Vasco a gente começar também a mudar essa chave nossa, né? Mudar esse momento de estabilidade que a gente tem passado para na Série C também continuar a nossa sequência e a nossa busca primeiro pela classificação e aí sim depois pelo acesso. Bom, perfeito, mas e o CSA? Como chega para essa partida? Óbvio que eu fui ouvir um setorista do Clube Azulino e trago aqui agora para você. Quem vai reportar tudinho é o colega Júlio César Oliveira, repórter da Rádio Pajuçara FM, da linda e vislumbrante Maceió. Que saudade de Maceió. Meu amigo, o que você tem para nos contar? E aí, minha joia, um abraço para você e para todo mundo que se liga aqui conosco. O CSA vai estrear o novo técnico, Márcio Fernandes, de 63 anos de idade. Ele chega para substituir Igor Magalhães, demitido após o CSA ficar 5 jogos sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do clube. Apesar disso, Igor Magalhães fez um bom trabalho na equipe azulina, deixando o time na semifinal da Copa do Nordeste, nas oitavas de final da Copa do Brasil, só que isso agora é serviço para Márcio Fernandes, experiente treinador de 63 anos de idade. O Márcio, ele foi apresentado ao time oficialmente na segunda-feira. Ele só teve 2 dias de trabalho para comandar esse CSA e fazer poucas mudanças. Na segunda-feira, em entrevista coletiva, Márcio Fernandes sinalizou que não vai mexer muito nesse time azulino. Apenas alguns detalhes, algumas alterações que o novo treinador deve fazer. Ele conta com o retorno do Islam, que já se recuperou de uma lesão na coxa, mas por outro lado, o zagueiro Jackson, recém-contratado pelo CSA, ainda nem estreou. Ele chegou recentemente, treinou com o grupo, mas sentiu um problema no pé. Fica fora também deste jogo contra o Vasco, deve jogar só contra o Botafogo da Paraíba, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Enfim, mas o Márcio Fernandes, ele vai colocar em campo o que tem de melhor
à disposição. A provável escalação do CSA é com o Gabriel Félix no gol, na lateral direita Felipe Albuquerque, a zaga o Islam, retornando depois de um problema na coxa, vai formar dupla com o Betão. Na lateral esquerda o Enzo joga, ele que ficou de fora da partida passada contra o Londrina porque cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, assim como o Baianinho, atacante, deve retornar também, inclusive para o time titular. No meio campo, Camacho, experiente, capitão do time, Gustavo Nicola, e a dúvida fica entre Brian e Luciano Naninho. Eu acredito que só um desses deve começar jogando, porque eu vejo o CSA indo com 3 atacantes para esse jogo. Se isso acontecer, Daniel Baianinho de um lado, Guilherme Cachoeira do outro e o artilheiro do time, Thiago Marques, no comando de ataque. Ele que tem 16 gols nesta temporada. O Thiago Marques é o principal artilheiro do Centro Esportivo Alagoano. Se caso o técnico optar por 2 meias, o Brian e o Luciano Naninho, o Daniel Baianinho possa ficar no banco. Mas tem também a possibilidade de jogadores que não vinham recebendo muita oportunidade com o Igor Magalhães possam ter agora mais chances com o Márcio Fernandes, como o Danilinho, meio atacante, o Matias Cavaleri, atacante, o lateral direito Diogo Batista, enfim, isso aí a gente vai ver no decorrer dessa temporada 2025. Para esse jogo contra o Vasco da Gama, o Márcio Fernandes não deve inventar muito, mas o CSA deve ser agressivo, ter uma postura ofensiva neste jogo contra o Vasco da Gama aqui no Estádio Rei Pelé. Um abraço para vocês, para todo mundo aí ligado conosco. Fica com o grandioso Deus, pois contigo ele sempre está. Valeu, xararau! Valeu demais, fera! Jogo difícil, mas o Vasco tem amplas condições de trazer a vitória de lá, ainda mais com o CSA aí focado em outro objetivo. Bom, mas antes da gente encerrar, vamos com algumas considerações rápidas sobre a busca por reforço. Pode parecer estranho, mas o Vasco segue atrás de novas peças para dar uma sacudida em seu elenco. Há esperanças de que atacantes de lado, um zagueiro, até mesmo um meia chegue ainda nessa janela. Não será uma tarefa fácil por conta das condições financeiras do clube, todos sabem disso. O Vasco, através do Admar Lopes, vai priorizar as tratativas por empréstimo, o que torna a negociação mais lenta do que o normal, porque é mais diálogo para colocar as condições na mesa. Sobre atacante, como já é notório, o colombiano Andrés Gomes segue em pauta, já houve uma oferta ao clube francês, ainda não respondida, e que o Vasco projeta aí um empréstimo com obrigação de compra por metas estabelecidas. O que pode pesar contra é o interesse de equipes europeias no jogador, há também a pressão do staff nessa hora e o famoso leilão, quem der mais leva, digamos assim. As últimas informações que dão conta de que o Rennes prioriza uma venda do jogador ao invés de um empréstimo caem por terra quando o próprio clube francês tem suas recentes transações caracterizadas por empréstimos, né? Aliás, o Rennes tem se desfeito aí de alguns atletas nas últimas horas e que estavam fora dos planos. Hoje emprestou um zagueiro norueguês ao Genoa da Itália, com opção de compra sob determinadas condições. E está para emprestar mais 2 jogadores jovens, na casa dos 23 anos, para um clube da Espanha e o outro para Portugal. Portanto, não seria uma surpresa o empréstimo do Andrés Gomes acontecer. Óbvio que a prioridade máxima seria sempre uma venda, né? Mas se só pintar propostas por empréstimos, quem oferecer as melhores condições leva. Paralelamente a isso, o Vasco vem buscando outros nomes também para a posição. Um outro nome que deve ser confirmado nas próximas horas, nos próximos dias, e é bem mais fácil do que o colombiano, é o volante Cauã Barros, que pertence ao próprio Vasco, né, e que está aí no América Mineiro. De ontem para hoje, contatos foram intensificados entre as partes e há essa boa possibilidade do Vasco conseguir antecipar o fim do empréstimo com o clube mineiro. O staff do atleta adota silêncio quando procurado, não quer falar nada, mas também não nega. E a diretoria do América Mineiro, por sua vez, quando consultada, declara aí que ainda não tem nada definido, mas é um nome sim, costurado nos bastidores e que, se voltar, retornaria aí sob um novo contrato, um contrato em melhores condições. Para fechar,
por conta das especulações de mercado, muitos nomes tentados lá atrás acabam vindo à tona novamente. Um deles, o do jovem meia colombiano Weison Guzmán, que está deixando um clube russo. O jogador já foi alvo do Vasco em janelas antigas, quando era outra diretoria e ele pertencia ao Envigado. E muitos torcedores perguntam hoje se o Vasco não vai aproveitar essa oportunidade e tentar a sua contratação, até porque há rumores de que seu próximo destino seja o futebol brasileiro. Mas por hora, amigos, posso garantir que não há nada em relação ao Vasco. Antes de eu entrar no ar, eu fiz um contato com o empresário do jogador, o Cormac Valdebenito, que foi muito claro para mim. Ele revelou que provavelmente o futuro do jogador será no Brasil mesmo, mas não o Vasco. Ele afirmou que não falou com ninguém do Vasco. Então, está respondida aí a dúvida da galera que me perguntava sobre a ótica, então, do agente do próprio atleta. Bom, trabalho finalizado e agora deixo esse espaço para vocês comentarem. Tá levando fé nesse Vasco para amanhã contra o CSA? E esses novos jogadores que não chegam, hein? Tá angustiante essa espera? Então comenta aí. Vou nessa, amanhã eu tô de volta. Aquele abraço.